mas agora chegou o momento. Eu fui dormir pensando nessa receita. Como, né? Nhoque low carb, não tem quase nada de amido. No lugar da farinha ou de outro amido é couve-flor. E ainda tem aqui, ó, vocês vão ver, o molho é como se fosse um ragu, é aquela bolonhesa de cogumelo, sabe? Ô, minha querida, eu vou... Desculpa, Gláucia. Fui dormir pensando na receita. Se eu não provar... Olha isso aqui. Não, para. Olha isso aqui. Ele fica na mesma textura do nhoque, é isso mesmo? Jesus. Meu Deus. Como é que você fez isso? Parabéns. Fran Tonello, nossa chefe, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Você lembrou de mim quando você pensou nessa receita? É sua cara. Gente, é mais gostoso que o tradicional. Não tem gosto de couve-flor. Você viu como é leve? Parabéns. Para tudo que vocês estão fazendo. Essa é pro resto da vida, né, não, Li? Já anota aí, essa aqui é aquela lá de uma vez por semana, no mínimo. Você vai comer muito. Parabéns. Vamos lá. Eu vou passar os ingredientes, então, só do nhoque, tá? Depois a gente vai pro nosso ragu de cogumelos. São 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor, cozidos no vapor. 1 xícara de chá de farinha de amêndoas peneirada. 1/4 de colher de chá de psyllium em pó. E 1 colher de sopa de farinha de aveia. Aí uma pitadinha de noz moscada, que combina com o nhoque. Sal e pimenta do reino a gosto. E o parmesão ralado para finalizar é opcional. Qual que você quer que eu já deixo aqui para você? Vamos ligar esse. Então, deixa tem eu... que... tem que ir. Aqui, ó. Isso. Foi. Esta aqui? Uhum. Pronto. Fran, que receita bacana, hein? Muito legal e muito fácil, né, Cá? Porque eu acho que a comida saudável, além de ser gostosa, ela tem que ser prática, né? Nossa, muito. Não dava para imaginar que desse uma liga, né? E que a gente conseguisse fazer o nhoque mesmo sem usar mais amido. Exatamente. Então aqui, qual que é o pulo do gato dessa receita? O nhoque a gente cozinha, a couve-flor a gente cozinha no vapor, porque se a gente cozinhar na água, ela vai ganhar mais umidade. E aí a gente vai ter que entrar com mais farinhas, né? Entendi. Então cozinhou no vapor só os floretinhos e processou, vai virar esse purezinho, olha. Tá. Como se fosse um purê de batata mesmo, né? Mas é de couve-flor. E aí eu vou colocar na panela, a gente já tá aquecendo. E vou misturar com os outros ingredientes, Até né? para secar mais um pouquinho também. Exato. Tá. Então aqui, farinha de amêndoas. Quem não quiser utilizar farinha de amêndoas, pode utilizar uma farinha de arroz, mas aí ele não vai ficar tão low carb, né? A nossa proposta é ser low carb. Aqui a aveia e o psyllium, eles entram justamente para tirar aquela umidade da couve-flor. Porque a gente sabe que ela tem bastante água. E aqui a gente tem salzinho, noz moscada, e combina super, né? E pimentinha. E aí ficou com mais fibra também, né? Exatamente. O psyllium ajuda a tirar a umidade, ó. Tá vendo que vai evaporando, né? E esse vapor que vai saindo é que vai deixando a massa mais sequinha, olha. Entendi. Pra gente conseguir dar o ponto. Exatamente. E fica igual mesmo, é igualzinho, a textura é igual, idêntica. Você viu? Por que que ele não fica maçudo, né? Porque a gente tem aí farinhas leves, então a farinha de amêndoas é uma farinha leve. Você viu que vai 1 colher de sopa de aveia, de farinha de aveia, então é muito pouco. Ó, aqui o ideal é que as pessoas utilizem em casa uma panela antiaderente. Tá. Porque senão vai grudar. Você viu que a gente não colocou nenhum tipo de gordura para cozinhar a massa, né? Tá. Ó. Então Verdade. ela vai... Olha que legal. Não gruda, né? E rende bastante, assim. Dá pra servir. Rende. A gente faz uma quantidade daquela da mesa. Exatamente. Essa receita. Tá. Então, ó. Cozinhou bem, até para tirar o gostinho de farinha, né, Carol? A gente tem que cozinhar. Aqui, depois que você cozinhou, deixa eu baixar aqui. Isso.
a gente precisa levar para a geladeira para que a gente consiga enrolar. Entendeu? Porque se eu enrolar a massinha assim, ó, ela tá um pouquinho molinha, a gente não vai conseguir porque vai grudar. Tá. Então aqui eu vou colocar num bowl E levar pra geladeira. Aí a gente consegue fazer as bolinhas bem bonitinhas. Imagino que com brócolis também vai dar certo, né? Abóbora. Abóbora também? Tá. Então, vou levar para geladeira, mas a gente já tem uma massinha pronta. Quanto tempo então na geladeira? Meia hora, 1 hora. Pode fazer de um dia para o outro. Tá. A gente já tá aqui com umas bolinhas e aí minha pergunta é a seguinte: dá pra congelar? Dá. Nesse momento? Exatamente, ó. Vou mostrar a textura pro pessoal que tá em casa. Olha como ela fica durinha, tá vendo? Ó. Então, levou para a geladeira a massa, depois faz as bolinhas e aí congela. Pode congelar as mini porções. Essa massa que nós preparamos, olha a quantidade de bolinha que dá. Bastante. Então, rende bem, né? E você não usou nenhuma gordura para enrolar? Nada? Nada. Porque ela fica já nesse ponto, na textura, que quando você cortar, ela já enrola tranquilo, não dá trabalho. Exatamente. Muito legal. Vamos lá. Deixamos Vamos. então nosso nhoque pronto, já enrolamos e guardamos. Agora eu vou passar os ingredientes desse molho, que é tipo um ragu mesmo de cogumelos, que eu achei tão legal também a receita. Fica bonito no prato, né? Fica. E bem fácil, você vai ver. Pois é, e cogumelo não tem quase caloria, né? Então, assim, você diminui mais ainda de um prato com uma comida conforto. Exatamente. Muito legal. Vamos então para a bolonhesa de cogumelos. A gente vai usar meia cebola picadinha, meio talo de salsão fatiado na diagonal, meia colher de chá de cominho em pó, meia colher de chá de páprica defumada, 2 colheres de sopa de azeite, uma bandeja de cogumelos, aí você pode usar shiitake ou Paris fatiadinho, 1/4 de xícara de chá de vinho branco, 2 xícaras de chá de molho de tomate, 50 gramas de tofu soft orgânico, meia xícara de chá de água, sal e pimenta do reino a gosto. Muito bom. Perguntinha na tela já pra você. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Pati, obrigada, um beijo. Com abóbora no lugar da couve-flor, continuam os mesmos ingredientes? E qual abóbora é melhor, então, pra gente usar? Tá, continua assim. A abóbora, o ideal é usar a kabocha, né? Que é a abóbora japonesa. E aí, pra gente tirar um pouquinho da umidade dela, porque a gente sabe que ela tem bastante água, assim como a couve-flor, o ideal é assar. Tá. Então, assa e processa um purezinho e vai utilizar da mesma forma que eu usei a couve-flor aqui, né? Tá. Que é com a farinha de amêndoas, a farinha de aveia e um pouquinho de Isso. psyllium. Aqui, nós vamos começar, então, refogando a cebola com as especiarias. Eu sempre coloco as especiarias no início, Carol, com a gordura, porque a gente consegue liberar melhor os aromas, né, os sabores. Tá. E também as propriedades nutricionais aí, junto com o azeite. Legal. E ó, gente, é bastante tempero, hein? Não economiza nessa parte, não. A gente fica com medo, às vezes fica muito, mas com a receita todo o tempero vai. Então é sem medo de ser feliz, né? Não, e você... Às vezes as pessoas falam assim, ai, Fran, mas eu não gosto de cominho, páprica, fica só um salzinho na pimenta. Mas eu acho que às vezes a gente tem que ser mais ousada na cozinha para trazer sabores diferentes, né? E se a gente for pensar, o sabor do cogumelo também não é tão forte. Então, assim, tudo fica proporcional, né? Você ainda vai usar o tofu, olha que ideia bacana. Os cogumelos, eles são bem umami, né? Que é aquele quinto sabor que não tem gosto de nada. De nada, mas que realça, Exatamente. né? Então, qualquer coisa que a gente coloque aqui vai realçar. Por isso que a gente coloca também o salsão. Eu adoro o salsão, acho que super combina com cogumelos. Enquanto refoga aqui, Carol, eu queria só mostrar para o pessoal que está em casa a massa, olha. A gente deixou um tempinho no freezer enquanto você estava no merchan. E aí, olha só, claro que quanto mais deixar no freezer, né,
mais vai endurecer. E para fazer a bolinha, se tiver grudando na mão, vocês podem colocar um pouquinho de água na mão. Olha lá, demais. Tá? Então você tem a bolinha aqui. Só pra gente conseguir mostrar pro pessoal de casa. Nossa, que delícia! O salsão com os outros temperos? É, você vê, olha só. E você dá cores no seu prato, né? Aqui E aí que vem também o dá sabor, uma texturinha, né? Fica crocantinho. Aqui os cogumelos, pode ser o shiitake, assim como o Paris. Eu gosto do shiitake e eu tiro aquele talo, Tá. porque ele é bem fibroso. Mas quem quiser colocar o talo não tem problema. E aqui ele tá só higienizado. Isso. E um detalhe muito importante é que a gente não lava cogumelos. A gente só higieniza com papel toalha úmido, Tá. porque ele é uma esponja. Então, se você submete ele na água, ele vai absorver mais água e vai ficar com uma textura bem mole. Tá? E de qualquer forma, a gente vai aquecê-lo. Então, assim, se ainda só, mesmo limpando com, né, um guardanapo, enfim, com um papel toalha, ainda ficar alguma coisinha, enfim, com uma receita quente, a gente mata a bactéria e tudo certo. Exatamente. Certo? Né? Nós estamos agora nesse momento que parece meio que uma neura, mas não é, né? É. Então a gente acaba prestando mais atenção ainda nessas questões. Então o que mata a bactéria e tal? Você vai aquecer, vai atingir a temperatura, vai colocar um molho. Então mesmo que você só passe o paninho, ainda fique um pouquinho de qualquer coisa, vai embora aqui. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Fran. Um beijo pra você. O que usar no lugar do psyllium? Moro no interior e é mais difícil de encontrar. Pois é, ela pergunta do psyllium, até se você quiser comentar, então, qual a finalidade dele na receita, né? O que o psyllium é bacana e o que a gente pode substituir. Vamos lá, o psyllium é uma fibra solúvel, né? Então, ele vai puxar a umidade da couve-flor. A gente sabe que ela tem bastante água. Então, ele faz o papel de secar e deixar o nhoque daquela textura que você provou. Tá. Fran, não tem o psyllium, o que a gente poderia utilizar? Aumentar a aveia, é uma opção, Tá. né? Ou então colocar um pouquinho de semente de chia processada, Ah, boa que dica. ela vai ajudar também. Ele faz um pouco do papel do próprio amido, né? Que Exatamente. tem um nome que a gente não vai falar, mas né, quando a gente põe alguma receita que precisa fazer aquele... Roux. Isso, Uhum. que é quando seca Espessa. e fica ali como se fosse uma redução. Uma redução, Parece certo? exatamente. Tá. Isso aí. Eu penso, mas daí eu tenho que falar com enfim, o vocabulário correto. É. Então eu vou pensando, como é que chama aquilo mesmo? Enfim. Tem mais perguntinha do público, a gente vai colocar na tela, mas ó, é legal o psyllium. Hoje a gente encontra para comprar pela internet, de lugares de boa procedência. Então, ela colocou que mora no interior, mas se você quiser indicar um lugar que você acha bacana e que façam entregas e tal, o psyllium é legal, né, para colocar nas receitinhas, né? Tem gente que polvilha até por cima de salada, né? Porque é uma fibra legal. No dia a dia, a gente tem que consumir um pouquinho de fibra, mas também não pode esquecer de tomar água, né, gente? É muito importante isso. Verdade. Na internet, coloca lá que agora é tudo online, chega na sua casa. Pois é, acho que é uma boa dica. Na tela, quem escreveu pra gente, tem mais perguntinha? Obrigada, Jennifer, um beijo. Para quantas pessoas, então, serve essa receita, né, nessa quantidade? Olha, de 3 a 4 pessoas, né, Carol? Depende muito de quanto a pessoa come. Eu como pouco, mas de repente é uma pessoa que come mais. 3 Essa a 4. receita aí lá em casa, né, Li? 2. 2 pessoas. Que agora eu e Maridons, ele também é low carb, então tipo isso aí ia ser assim, vapt-vupt. Então vamos começar com 2. Vamos começar isso, 2 pessoas então, tá? Vai render a receita. Em que ponto estamos aqui do nosso ragu? Então paramos nos cogumelos, né? Eu coloquei os cogumelos, a gente refogou então na cebola, especiaria, salsão. Não coloquei sal, nada ainda, mas a gente tem um molhinho de tomate, né? Tá. Então o que a gente vai fazer agora para dar o time certo para eu servir bem quentinho para você? Eu vou aquecer a frigideira para eu ir puxando os nhoques. Enquanto isso, a gente bate o molho, finaliza os cogumelos para servir com nhoque. Tá? Então aqui, ó. Gostei que você ainda ensina a organização. Para sair quentinho, né? Pois é, Dia das Mães tá aí. Olha que sugestão legal, eu acho que vai surpreender, né? É, bem legal. Ó, vou colocar o azeitinho.
Poderia ser uma manteiga ghee também, não tem problema, tá? Vou deixar aquecer bem. Deixa eu aumentar. Eu nunca experimentei cogumelo com molho de tomate. Sério? Sério. Então você vai provar hoje. Os cogumelos, né, Carol, a gente vê tanta gente agora falando de alimentos para imunidade, vitamina D. E os cogumelos é uma das pouquíssimas fontes vegetais de vitamina D. Uau. Principalmente os cogumelos brancos. E também tem a questão da imunidade, porque ele tem bastante vitamina C. Então, os cogumelos, gente, é um super alimento. Muita gente faz a cara feia para cogumelos, né? Mas se souber preparar bem gostosinho, todo mundo come e fica feliz. E outra coisa que aconteceu é que, como os restaurantes diminuíram pedidos, os produtores, e temos muitos, né? Aqui, enfim, próximos e tal, estão, claro, com os pedidos e estão fazendo entregas para as pessoas também, né? Chegando até a nossa casa. E aí o preço tá um preço mais, né, mais acessível. A gente também ajuda esses produtores. Então eu acho que é bacana, você consegue ter caixas e tal. E ele dura um tempo, né? Como é que a gente armazena o cogumelo, Fran? Quando a gente compra aquela bandejinha, a gente deixa na bandejinha, põe na geladeira, como que é? Põe na geladeira, né? Se você abrir, já higieniza, pode fatiar, como estava aqui. Tá. E pode deixar até 4 ou 5 dias, não tem problema. Ele in natura? Ele in natura. Tá. Congelar já acho um pouco complicado, porque ele é uma esponja, né? Ó, então aqui eu aqueci um pouquinho só de azeite, né? A gente vai envolver os nhoques nesse azeite. Tá bom. Eu vou colocar só uma picadinha de sal ali pra dar uma equilibrada, porque às vezes na massa não foi tanto sal. Ó, e aí a gente vai só envolvendo. Não pode ficar mexendo, tá? E aqui então, vamos voltar pra bolonhesa. Eu vou baixar um pouquinho o fogo. Tá. E vou bater o nosso molho, que é o molho de tomate caseiro que a gente faz lá na escola, tá? Mas se for comprar, de preferência um orgânico. Vou processar então com a água. Esse tofu que você escolheu é aquele mais molinho? Isso. O soft mesmo, Deixa eu me familiarizar aqui Veja com... se... Tá o ar, eu acho que... Ó, tá duro. Enes, dá um jeitinho aí, Enes. Vamos, me ajudem aqui, pessoal. Porque eu acho que o ar... Aê! Tava duro, não tava? Ó, então esse é o tofu orgânico, aquele soft. Por que eu coloco o tofu para bater com molho de tomate? Vai agregar mais proteína, né? Tá. A gente já tem proteína aqui, e ele vai dar aquela corzinha que tá lá no prato, ó, que é uma cor como se fosse um molho rosé. Entendi. Exatamente. Nossa, Fran, que espetáculo isso, não é, Gláucia? A diretora hoje deve estar ali enlouquecida, que ela não pode estar aqui. Aí. Agora vamos bater, né? Esse molho de tomate tá com uma cor diferente. Fran, você pode contar esse segredinho? Posso. Que eu bem reparei. Tem beterraba e pimentão vermelho. Então é o tomate e você ainda... Assa com beterraba, alho poró, pimentão vermelho, cenoura. Põe tudo no forno? Tudo no forno e depois processa. É bem prático. Arrasou. Sobe o som, Galdino. Aí imagina quantos sabores, então, estão, assim, né? De todos esses legumes que você comentou. Aí aqui a gente já tem a couve-flor, tem mais um legume, com o salsão daqui. Que legal, hein? E é uma receita vegana, se a pessoa não utilizar, então, o queijo, O queijo, né? é vegana. E cheio de nutrientes. Nossa, fantástico. Parabéns, Fran. Agora também com o meu pequenininho, a gente sempre tem que pensar em mascarar tudo, né, Carol? Pois é. Não aparece com verdinho pra eles que... Não aparece com tofu. Não, imagina, olha que é impressionante. Coisa, né? Agora um tofu no molho. Que conseguem, como a minha diretora. Aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. Mais tarde, nas minhas redes sociais, eu recebi um vídeo esse final de semana de Gigi.
Gigi é filha da Gláucia, nossa diretora, e Gigi me imita. Ai, que fofo. E vocês não têm noção, Gigi me imitando, né? Na sexta-feira, feriado, ela então ficou assistindo o programa e me imitando. E aí eu recebi esse vídeo e eu já pedi permissão pra ela e pra mamãe, diretora, e eu vou postar no meu Instagram a Gigi me imitando. Então, depois a Gláucia disse o seguinte, que já não basta uma só como eu na vida, ela tem outra. Tem outra. A filha dela come tudo bonitinho, você acredita? Saudável? Tudo! Ai, Tudo. gente. Olha, parabéns. Mas a Gláucia bem que tentou fazer ela comer alguma besteirinha, ela não conseguiu. Tomara que o Davi cresça assim, né? Mas ele tá mamando, né? Sim. Você ainda tá amamentando. Muito legal. Perguntinha do público. Olha pra cara dele, eu dou risada, eles são demais. Olha lá, Ana, obrigada, um beijo pra você. Pode trocar, então, o Psyllium por uma goma xantana? Pode. Uma ideia. Ótima dica. Pode sim. Pode. Então, quem tem a goma xantana pode Só ser cuida com a goma xantana, porque como ela é uma goma, Ah. ela pode deixar uma liga mesmo. Então, de repente, usar uma pitadinha e vai colocando aos pouquinhos. Tá. Agora eu quero mostrar pra vocês a textura, que eu queimei largada quando a gente começou a culinária, mas pra quem chegou agora, olha isso. Nossa, mas que aroma, assim, que comida cheirosa, né? No tempero, molho, dá pra sentir muito. Fran, parabéns. Obrigada. Olha Vamos ver isso. se você gosta. Meu Deus. Ele é leve, né, Carol? Combinou demais. Não, perfeito. Aliás, esse molho dá pra usar em muita coisa. Muita coisa. E é um molho orgânico, né? A gente faz em casa. E dá pra congelar. Você faz em grandes quantidades e congela. Nossa! Um salsão crocante com cogumelo, o cominho. Ele dá um pá aqui que eu não sei explicar. Bota o cominho. Ai, cara, eu não gosto de cominho. Não, põe o cominho que você vai Põe o gostar, cominho. porque o cominho fez a diferença. E a textura mesmo com a do nhoque. E se Que você ficou não perfeito. falar que é de couve-flor, ninguém vai adivinhar, né? Ninguém vai dizer que é de couve-flor. Olha, Fran, parabéns, viu? Obrigada. O trabalho da Fran é muito bacana. A Fran tem uma escola aí de gastronomia funcional. E eu acho que agora vocês estão com as aulas online. Enfim, eu vou deixar o contato para vocês e o Insta dela, para quem quiser saber mais desse trabalho e mais receitas. @Frantonello, tudo junto. Frantonello com 2 L's, tá? Frantonello, tudo junto. Um WhatsApp de contato é o 941351812. 941351812. Muito, muito obrigada.